Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Eros e Psique, de Fernando Pessoa. Um mergulho no panteão grego, abrilhantado pela carga de sentido empregada por um dos principais poetas do mundo, que é Fernando Pessoa. A gente vai dar várias explicações mitológicas nesse episódio, você não pode perder. No final a gente volta a falar das coisas escondidas que tem nesse poema também. Boa leitura. Eros e Psique, de Fernando Pessoa. E assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito e aquelas que vos foram dadas no grau de adepto menor são, ainda que opostas, a mesma verdade, do ritual do grau de mestre do átrio na Ordem Templária de Portugal. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que veria a estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado. Ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Sem data. Azul, ou verde, ou roxo, quando o sol o doura falsamente de vermelho. O mar é áspero, casual ou mole. É uma vez abismo e outra espelho. Evoco porque sinto velho o que em mim quereria mais que o mar, já que nada ali há por desvendar. Os grandes capitães e os marinheiros, com que fizeram a navegação, jazem longínquos, lúgubres parceiros do nosso esquecimento e ingratidão. Só o mar, às vezes, quando são grandes as ondas e é deveras mar, parece incertamente recordar. Mas sonho, o mar é água nua, serva do obscuro ímpeto distante, que, como a poesia vem da lua, que uma vez o abate, outra o levanta. Mas por mais que descante sobre a ignorância natural do mar, presinto-o vazante a murmurar. Quem sabe o que é a alma? Quem conhece que alma há nas coisas que parecem mortas? Quanto em terra ou em nada nunca esquece? Quem sabe se no espaço ou vácuo há portas? Ó sonho que me exortas a meditar assim a voz do mar, ensina-me a saber-te meditar. Capitães, contramestres, todos nautas da descoberta infiel de cada dia, ó. Acaso vos chamou de ignotas flautas a vaga e impossível melodia? Acaso o vosso ouvido ouvia qualquer coisa do mar sem ser o mar? Sereias só de ouvir e não de achar? Quem atrás de interminos oceanos vos chamou à distância como quem sabe que há nos corações humanos não só uma ânsia natural de bem, mas mais vaga, mais subtil também, uma coisa que quer o som do mar e o estar longe de tudo e não parar. Se assim é, e se vós e o mar imenso sois qualquer coisa, vós por o sentir e o mar por o ser, disto que penso. Se no fundo ignorado do existir há mais alma que a que pode vir, à tona vã de nós, como a do mar, fazei-me livre, enfim, de o ignorar. Dai-me uma alma transporta de argonauta,
Fazei que eu tenha, como capitão ou contramestre, ouvidos para a flauta que chama ao longe o nosso coração. Fazei-me ouvir como a um perdão, numa reminiscência de ensinar, o antigo português que fala ao mar. 9 de junho de 1935. Começa a ir ser dia, o céu negro começa, numa menor negrura, de uma noite escura, a ter uma cor fria onde a negrura cessa. Um negro azul cinzento emerge vagamente de onde o oriente dorme, seu tardo sono informe. E há um frio sem vento que se ouve e mal se sente. Mas eu, o mal dormido, não sinto noite ou frio, nem sinto vir o dia da solidão vazia. Só sinto o indefinido do coração vazio. Em vão o dia chega, quem não dorme há quem não tem que ter razão dentro do coração, que quando vive nega e quando ama não tem. Em vão, e o céu azula-se de verde acinzentadamente. Que é isso que a minha alma sente? Nem isto, não, nem eu, na noite que se perde. 23 de julho de 1935. E esse foi Eros e Psique, de Fernando Pessoa. Além desse, mais 2 outros poemas, né? Isso, a gente fez azul ou verde ou roxo quando o sol, que é o primeiro verso, e o outro primeiro verso começa a ir ser dia, que são poesias que estão apenas numeradas e estão no livro Cancioneiro, de Fernando Pessoa. Fiz essa seleção de 3 e a gente intitula o episódio com Eros e Psique, porque a gente vai fazer realmente um mergulho no panteão grego agora. Porque se intitulasse só com os outros que não tem título, né? Não ia ter como. É só número. Mas é também porque Eros e Psique é bem famosa, né? A poesia dele. Eros e Psique são 2 personagens gregos famosos em diversas produções literárias, né? Mas digamos que não só na literatura, como também na pintura, né? Tem diversos exemplares. Pensa naquela pintura lá do 2 anjos, né? Assim, o Eros tá segurando a Psique, assim, aquelas pinturas renascentistas angelicais, assim. Tem as várias retratações que tem são assim. Ou também tem aquela estátua, né, de Eros segurando Psique, assim. Então essas são as 2 imagens principais. Sempre aqueles 2 anjos voando, um segurando o outro. E a gente tem aqui na nossa arte de capa também os 2 seres alados, né? E numa cena específica... Bom, eu vou abrir aqui as explicações, aí você vai construindo o leitor de ouvido na sua cabeça essas cenas todas de Eros e Psique. Você já percebeu que uma poesia curta, né? Mas ela está... Pensa num vidrinho de essência, assim, como um vidrinho bem pequeno, mas com uma essência muito potente, que toma os seus sentidos. Isso é Eros e Psique de Fernando Pessoa, porque dentro desses poucos versos temos o desdobrar de todo um mito, né? Ali, quando a gente tem esse começo, né, evocando a lenda de uma princesa encantada que dormia à espera de um infante que tinha que vencer o mal e o bem, primeiro que esclarecimento vocabulário, né? A Portugal e Espanha, infante é um título de nobreza, né? É um filho de reis. Primogênito do rei. Não está ligado à infância, né? Como a gente tem esse radical formando outras palavras ligadas à infância, por exemplo, em francês, les enfants é as crianças, né? Os filhos. Então, não está ligado à infância, está ligado a esse título de nobreza. Então, essa princesa encantada dormia e aguardava, então, esse nobre, né, vir despertá-la, vir buscá-la. Esse é exatamente o desfecho de O Asno de Ouro de Apuleu, que é no século II depois de Cristo, onde são contadas pela primeira vez as aventuras dos dois num contexto ali alegórico, romanesco, né? E esse contexto se manteve sob diversas formas em todas as adaptações que a gente vai tendo ao longo dos séculos,
desses dois personagens, né, que se fazem valer desses dois personagens, de Eros e de Psique na literatura. Os poetas, de modo geral, foram os que mais cantaram, né, principalmente a figura de Eros, mas ele, embora a gente tenha junto, né, aparecendo sempre junto, Eros e Psique, é importante dizer que Eros preexiste a Psique. Tá? Então, Eros, embora a força das produções aí, parece que eles são interdependentes, né? Um só funciona com o outro, a gente tem Eros antes. Eros vem a ser uma das 3... Deixa eu achar o termo bem certinho aqui, Lucas, que eu achei isso sensacional quando eu localizei, que tá num livro sobre mitologia literária que eu tenho. Eros é uma das entidades primordiais que pré-existem à formação do universo. Então, assim, numa aspa, né? Antes de tudo foi o abismo, entre parênteses, caos. Depois a terra, entre parênteses, Gaia. E amor, entre parênteses, Eros. Né? Então, essas 3 entidades que pré-existem à formação do universo para a mitologia, então, o caos, né? Gaia e Eros, né? Ou o abismo, a terra e o amor, né, a gente tem como antes de tudo, assim, na formação. E para Aristófanes, por exemplo, que é um grego, né, muito importante da literatura, Eros descende à raça dos imortais, né? Então, nesse desenvolvimento do asno de ouro de Apuleu, a gente tem nesse momento final... mas antes disso, eu vou também dizer que para os gregos, isso é bem importante para a gente entender a poesia, né? Para os gregos, Eros, então, está para o amor e Psique está para a alma. Isso, né? Então, já deve ter ouvido falar, né, a Psique. Então, daí vem também psicologia, né, todas as palavras derivadas, né. E o Eros é o cupido, né, digamos, quase, também. Sim, mais ou menos. Também. E daí tem uma coisa muito sapeca pra gente falar aqui, porque... Eros é Cupido, então, que é filho de Vênus, né? Ou Afrodite, enfim, mas filho de Vênus, que aparece também em Os Lusíadas lá, que o Camões faz todo aquele aproveitamento, né? Que ele manda, Vênus, que tá protegendo a nau, né? Dos portugueses, envia Cupido e fala para eles acertar com a flecha as Nereidas, para então ir para aquela parte. A gente explicou isso tanto aqui em Os Lusíadas aquela vez, que é bem interessante, né? Como a gente tem essa apropriação do mito ali também. Mas então, o que acontece? Vênus, que é uma deusa extremamente bela, é a deusa do amor. Afrodite, né? Vênus. Quando a gente fala Vênus, pensa em Afrodite também. Isso. Ou Cupido ou Eros, né? Não, é Afrodite, Vênus, daí e Cupido e Eros. Como filho, né? Mas o Eros, vamos falar de Eros, né? Não, vamos falar de Eros. Eu só quero dizer que Vênus ficou com ciúme da beleza de Psique. E manda Eros como uma vingança, tipo, pra realmente fazer algo contra ela. Só que daí ele vê a moça tão linda e ele se apaixona por ela. Então o tiro da sogra sai pela culatra. Afrodite, Vênus é a mãe, né, de Eros. É a mãe, é isso que eu tô dizendo que é a coisa sapeca. Eu acho que é a primeira coisa tão precedente na história da humanidade de sogra e nora. Então, a sogra aí já fazendo barulho. Inclusive tem toda uma história, né, entre Eros e Afrodite ali também, que é toda cheia de caos por si só, mas aqui, tratando da história de hoje, né, que é de Eros e a Psique, então a sogra, como você falou, ela mandou, né, mandou a Psique por uma série de desafios, né? Isso. Pra conseguir encontrar Eros de novo, ela passou por todos esses desafios. E daí ela passou por todo esse percurso e encontrou um amor que é Eros, né? Agora eu não sei como é que terminou toda essa história. Então, terminou, eu vou explicar como que terminou. Então, exatamente, foi boa. Mas então, assim, ó, todos esses desafios que você citou, que na verdade ela se depara com os 4 elementos da natureza. Primeiro foi, se não me engano, a terra, em seguida o ar. Não, em seguida a água, daí o ar e daí por fim o fogo, que ela vai, no final, ela vai pros infernos mesmo, né? Pra tentar reaver esse amor de Eros, né? Que ela havia perdido. E quando ela termina esses 4 desafios,
ela incorre em mais uma fraqueza, que ela já tinha tido uma fraqueza antes, e essa segunda fraqueza dela é, por muita curiosidade, abrir a caixa de Proserpina. Dessa caixa de Proserpina sobe um sono letárgico, do qual ela só se libertará com interferência do próprio amor. É a esse sono letárgico que o Pessoa se refere no segundo verso do seu poema. A Proserpina é um remédio? Parece um nome antibiótico. É assim que aparece, lembra um antibiótico. Tomar uma Proserpina. Então, assim, ó, porque na poesia de Pessoa ele fala que um ignorava a existência do outro, né? O que o sono dela pode explicar, porque ela estava dormindo, ela deixa de lembrar da existência dele. Mas esse sono também é uma alegoria para uma segunda morte, digamos assim, uma morte simbólica, do qual ela só ressurge, só nasce quando, com a intercessão de Júpiter, né, do seu esposo divino, então, que é Eros, Júpiter concede a Psique a imortalidade. E as núpcias, então, com Eros, né, com o amor, são celebradas no céu. Aí, da união deles dois, nasce uma criança em segredo. Sabe o nome dessa criança? Não. Volúpia. Que nascerá entre os deuses. É extremamente interessante. Isso que a gente falou só é da mitologia, né? A história é mitológica, mas aí trazendo pro poema tem uma inversão, né, que acontece no poema. Então, sabe o que eu enxerguei? Tudo isso que a gente falou tá pautado no Asno de Ouro, né, nessa história ali que o Apuleu escreveu no século II depois de Cristo, mas que o Pessoa se fez valer para trazer aqui de volta na sua poesia. Na poesia dele, além deles ignorarem uma existência do outro, então por causa desse sono profundo, e agora você sabe o motivo do sono, que era a tal da caixa de Proserpina, né, que deu esse sono letárgico, eu fiz uma interpretação nas suas camadas mais profundas que o que a Pessoa quis foi trabalhar com a ideia de alma gêmea. Porque no último verso, quando Eros encontra a Psique, ele vai enxergar a si mesmo. O verso diz assim: e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Então, se ele enxerga a si mesmo, né, uma outra face de si, ele enxerga sua alma gêmea. Então, a gente está falando de amor, de alma gêmea. Enxerga o pedaço dele mesmo ali, né? E daí, isso também tem um pouco a ver com a epígrafe, né, que ele traz, que vamos repetir aqui. E assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito, neófito seria um novato, né? Daí continua. E aquelas que vos foram dadas no grau de adepto, que já é uma pessoa adepta, né, como o nome diz, iniciada, menor, são ainda que opostas à mesma verdade. Daí, então, coloca também, nesse parâmetro mais geral, eu acho, né, que essa verdade que você conhece como um novato, ainda é a mesma que você conhece, é tudo verdade, né, depois, mesmo você se aprofundando, né, aquela verdade que você conhecia era uma verdade superficial, mas não deixava de ser verdade, né? Até porque ela existia, assim, na tua cabeça, né? Que eu tô viajando longe. Isso é bastante filosófico e me remete a mais uma coisa, Lucas. Mas ele fala que é tudo verdade, né? Nessa epígrafe, mesmo pra você novato, e daí depois, quando você adquiriu mais conhecimento e percebeu que aquilo que você acreditava não era tão verdade, ainda assim todas são verdades, né? Nossa, profundo demais. Isso me remete a uma interpretação de uma outra camada ainda. Você está falando, Lucas, enquanto você dizia, eu interpretei isso, de instinto. Você está falando de instinto, né? Porque você, quando se depara com uma coisa nova, com algo, com um conceito, você já é capaz de sentir se aquilo é confiável ou não. E o conceito de verdade é muito volátil também, né? Porque você pensar na verdade como uma coisa absoluta é quase impossível, né? Você dá vida à verdade porque você acredita naquilo. Então passou a ser verdade, né? Sim. Também porque por isso que a gente também tem muita divergência de opinião, né? Porque para uma pessoa uma verdade é uma e para outra pode ser o oposto daquilo, né? Então também o conceito de verdade é muito amplo e aberto, né? É difícil você colocar como um fato, né? Alguma coisa na vida. Mas
O que eu gostei muito aqui nessa seleção que a gente trouxe, e o Cancioneiro ter organizado assim, é que as outras duas poesias, Lucas, não sei se você percebeu, mas ela continua explorando o mesmo território de Eros e Psique. Porque termina assim, tem essa pergunta: quem sabe o que é a alma? Então, apesar do conceito de verdade ser muito volátil, como você falou, tem algumas coisas que a gente sabe que são determinantes na vida. E o amor e a alma são duas dessas coisas, né? Eu acho que ninguém nega a existência... Como se fosse uma constante, né? Acho que ninguém nega a existência de uma alma em cada ser. E se você pega ali o final do Interestelar, né? Que muita gente tira sarro e tal, e que fala que não gosta do filme, que no final do filme, eu vou dar um spoiler do final, então se você não assistiu... Não existe spoiler no Leitura de Ouvido, existe conhecimento aprofundado. Mas vai fazer você talvez até entender melhor o filme. Mas no filme mostra que a constante ali, a única constante no universo era o amor entre o pai e a filha. Ah, que lindo! Então, mostrou isso como a constante além de tudo, né? A única coisa que conectou eles entre, enfim, viagem no tempo e tudo que aconteceu naquele filme foi o amor. Daí as pessoas... tem bastante gente que critica, o amor, nada a ver e tal. Porque é um filme bem de ficção científica pesada, né? Dele chegar e falar sobre amor, as pessoas, os nerdão, meio que estranharam, né? Mas eu acho que tem essa veia bem interessante, né? De ver isso como uma constante mesmo. Totalmente, ainda mais se a gente voltar a falar aqui que Eros é uma das 3 entidades primordiais que preexistem à formação do universo. Então, lembrando, né? O amor é uma delas. E Interestelar tá falando de universo o tempo inteiro, né? De formação do universo. Então, a gente tem o caos, que também tá presente no próprio filme, né? Gaia, que é a Terra, né? Que é de onde sair, para onde quero voltar e onde que tá essa minha relação com o meu próprio eu, né? É super profundo. E Eros, né? Que é o amor. Nossa, gente, essa poesia... Por isso que eu abri esse episódio dizendo que é um dos principais poetas do mundo. E daí, claro, né, com toda essa interpretação, essa leitura teórica e artística que a gente traz aqui pra você, você consegue fazer essas correlações. Eu tenho certeza que a gente vai ter comentários sensacionais na caixinha dessa semana, porque faz pensar demais, assim, em tudo isso. E no Spotify você pode comentar e contribuir aí com a discussão. É só descer aí um pouco para baixo que você vai poder comentar e também ver o comentário de outros leitores de ouvido. E a gente não falou aqui, né, Lucas, mas a gente tem uma infinidade de episódios de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Esse de hoje era dele mesmo, né? Não é de nenhum heterônimo dele. Tá, até tem um nome, né, quando é o dele mesmo. Eu acho que é o ortônimo, não é? Isso, o ortônimo, né? Que é quando é dele mesmo. Dele mesmo. Não sei porque não falam que é do Fernando Pessoa. Inventam mais nome complicado. É porque ele tem os heterônimos, né? O ortônimo. E antes desse episódio, a gente trouxe o seu semi-heterônimo, né? O Bernardo Soares, que é o livro do Desassossego. Olha, semi-heterônimo. Eles gostam de complicar o pessoal. E daí a gente tem diversos, né? Dos outros. Do Alberto Caíra tem o Guardador de Rebanhos, do Álvaro de Campos tem Poema em Linha Reta, tem Tabacaria, tem Afinal, daí tem Odes e Poemas do Ricardo Reis, enfim, tem muita coisa boa do Pessoa para você consumir aqui nas cartelas do Leitura de Ouvido. Tem todos aí, e acho que quase todos têm comentários também sobre o poema, enfim, porque eles necessitam também dessa contextualização, sempre enriquece mais. Eu até fiquei pensando se não deveria trazer as notas precedentes, sabe, a esse poema. Acho que como esse é curtinho, né? Dá pra ouvir de novo, fica a dica. Vai lá, escuta de novo agora. Agora que a gente discorreu sobre alguns detalhes, né, de repente você ouvir de novo, algumas coisas vão fazer mais sentido. E a gente nem falou das outras 2 poesias que foram mais... Não, mas eu falei sim. Brevemente, né? Azul ou verde ou roxo quando o sol e ainda começa a ir ser dia. Ele pergunta, mas afinal, o que é a alma? E o que é interessante aqui citar é que esses 2 que acompanham o episódio aqui, depois de Eros e Psique, são ambos de 1935, que é o ano da morte de Fernando Pessoa. Então você tem ali uma poesia extremamente acurada, madura, né?
muito bem refinada, né? Cancioneiro em si, que é o livro de onde sai essas 3 composições de hoje, são composições poéticas de 1902 a 1935, que é o ano em que ele morre. E além disso tem uma tradução, né, do Corvo. Também do Pessoa aqui no nosso podcast. A última vez que a gente fez o Corvo foi uma versão do Machado de Assis, mas também tem a versão do Fernando Pessoa, que é interessante comparar as duas versões da tradução do Machado de Assis com o do Pessoa. É bem interessante que você vê características, né, de ambos os autores. Assim. Essas comparações estão no episódio de reedição que a gente fez. Quando trouxe o Machado, a gente trouxe todas as comparações, como é que a Pessoa trata o texto do Poe, como é que o Machado trata o texto do Poe. Então tá tudo lá. É isso aí, se você quer ser um dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, é a única forma de você ajudar a financiar o podcast, e na verdade a única forma que a gente financia o podcast é pelo apoio, então é muito importante o seu apoio para a gente continuar fazendo o trabalho do Leitura de Ouvido aqui. E para nos apoiar, você entra em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Lá pelo apoia.se você consegue estipular um valor mensal de apoio, né? Então todo mês esse valor vem pra gente. E pela chave Pix, obviamente, não sei que você programe o Pix todo mês, você todo mês vai ter que fazer o Pix, né? Correspondente ali ao mês. Você pode fazer um apoio, assim, também de uma vez só, né? Mas a gente aqui tem esse apoio contínuo porque o podcast sai toda semana, né? Então, se você gosta do trabalho, pensa num valor ali mensal para você fazer esse apoio, que ajuda muito mais do que, assim, você fazer só um apoio uma vez, né? Que também é bem-vindo, mas, né? A gente prefere. Até eu vou aproveitar, Lucas, que essa semana eu trabalhei bastante na tabelação desses recursos que a gente recebe. Vou fazer o portal Transparência agora aqui, gente. Então, nesse momento, a gente teve várias pessoas, infelizmente, que saíram do apoio nesse último mês, Lucas, em outubro. Na verdade, algumas saíram em setembro, a gente manteve o nome todo mês de outubro, porque a gente gosta de recompensar quem nos apoia, né? E também como os valores oscilam. Mas então a gente tá com 39 apoiadores nesse momento. Desses 39, 21 estão no apoia.se/leitura de ouvido. Lá, o valor total arrecadado no último mês foi R$ 494, vem pra gente R$ 421,08, o resto fica na plataforma. É bom você saber essas informações. Por isso que a gente fala bastante do Pix também, né? Que a pessoa faz o Pix, vem, claro, integralmente pra gente. Mas, independente, a plataforma já é algo que nos ajuda muito, né? Porque a pessoa se organiza uma única vez, vai lá, faz o cadastro, cadastra um boleto ou o cartão de crédito e ela esquece, né? Não precisa todo mês. Apesar de também o Pix também dá para programar, né? A gente tem algumas pessoas que trabalham com o Pix programado. Mas então, você vai fazer a conta, tá? 39 menos 21. Então o resto tudo Pix? Tá, mas espera aí, deixa eu abrir uma informação extra agora. Pix entre aspas, né? Porque assim, desses Pix que entram todo mês, na verdade, ou quase todo mês, 5 ou 6 pessoas. Sim. O restante é o flutuante que faz um apoio único, como valendo pro ano. Tipo, tem gente que passou ali R$120, como se fosse R$10 por mês, né? Tipo, passou lá em janeiro, ou passou em fevereiro, ou em março. A gente sempre anota que mês que a pessoa faz esse Pix anual. Tem gente que passa lá 160, 180 anual, né? E daí pulveriza, dividido por 12, que seria o valor mensal que a gente tira. Claro, entrou um apoio uma vez. Ou tem os internacionais que fazem lá uma remessa internacional ou fazem um PayPal uma vez, 2 ou 3 no ano, né? Esse internacional. Então, é esse oscilante, assim. E a gente deixa o nome de todo mundo sempre na lista, desses que estão sempre continuamente apoiando, que a gente considera o anual, ou que são esses fixos mensais, ou que estão ali na plataforma. Se a pessoa para de apoiar na plataforma e passa ali 1 mês, 2 meses, a gente tira o nome dessa lista aqui de produtor executivo do final, até porque a gente tem que fazer justiça, né? Essa é uma das recompensas, né? Então a pessoa parou de apoiar por algum tempo ali, 60 dias depois daquilo que ela parou, a gente acaba tirando, né? Ou se é um valor
ali de base inicial, que é 10, 20 reais, a gente mantém só um mês e daí tira o nome da plataforma. Se por acaso, já aconteceu, gente, da pessoa às vezes tá apoiando ou até teve um caso no mês passado, eu acho retrasado. A menina, nossa, vocês nunca mais falaram meu nome, eu tô mandando pix. Ela foi ver, ela tava mandando pix pra outra pessoa que a gente nunca descobriu quem era. Então repete a chave pra ninguém errar, Lucas. leituradeouvido@gmail.com. E no Apoia é apoia.se/leitura de ouvido. Então, resumindo ali, mensal dá em torno ali de 500 e 550, dependendo do mês chega a 600. Então, você pode ver que o que a gente faz aqui, ele não é tipo um trabalho de doação também, né? Porque quem consegue sobreviver com 500 e tanto? Esses apoios que vêm tipo, como se fosse um apoiozinho ali, né? Que é pra gente continuar aqui, mas grande parte do trabalho, a maioria é uma doação nossa mesmo, né? Porque dá trabalho pra fazer isso, então a gente coloca no meio dos nossos trabalhos lucrativas aqui, digamos assim, e para conseguir fazer e disseminar a literatura. Então, se você gosta aqui do trabalho que a gente faz, é extremamente importante o seu apoio. Se você já pensou em nos apoiar, para de pensar e apoia. E até quem voltou a nos apoiar foi o Lucas Pereira, né? Ele, se não me engano, ele é de Goiás, então ele voltou a nos apoiar. E eu tenho um apoiador novo nessa semana, que é o Matheus Trim. Então, obrigado aí, Lucas Pereira, por voltar a nos apoiar, e também obrigado ao Matheus Trim aí pelo seu novo apoio. E os nossos apoiadores todos recebem as recompensas, que uma delas é ser citado aqui nos créditos finais do Leitura de Ouvido, e a outra é receber o estudo aprofundado de cada obra toda sexta-feira, quando o episódio vai ao ar. Você recebe no e-mail todo o estudo que a Dayana faz aqui, tudo isso que a gente falou ali nas notas de rodapé, e ainda mais coisa vai pro seu e-mail junto com a arte de capa e junto com uma mensagem personalizada da gente, além de estreitar esse canal aqui de comunicação com a gente do Leitura de Ouvido, com toda a nossa equipe aqui, que é eu e a Dayana. A Dayana e eu, correto? Isso, Dayana e eu, desculpa. E então é isso aí, fica aí a dica pra você nos apoiar. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elane Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmicates, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Renata Pires Pereira, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você ficou em alguma dúvida sobre como nos apoiar, tá tudo aí na descrição, é só você descer um pouquinho aí no episódio que você vai ver todos os links, todos os lugares, além de outras coisas aí que a gente deixa na descrição, caso você tenha interesse. Eu quero trazer aqui pro podcast uma divulgação que eu fiz no meu perfil, Lucas, que eu estou com Trincas à pronta entrega. Então, você quer dar presente de Natal poesias? Entra em contato, eu já consigo te enviar o livro para qualquer lugar do Brasil, faço a dedicatória para quem você quiser. É o mesmo preço do verde, é R$50 o livro. O frete sai mais ou menos R$10, normalmente R$8,95 para a maioria do país. Então, os livros saem R$60. Isso, então entra em contato aí pra gente fazer esses trincas voarem, pra poesia chegar pras pessoas, que daí eu vou ter recurso, gente, pra adquirir mais verde, porque no momento agora, pra eu ter mais verde em mãos, eu preciso ter recursos. Eu não tenho esse recurso hoje. Tá, que você tá falando em senhas aí, algumas verde pessoas amadurecido. É que tem capaz pessoas... de não entender. Então, o Trincas é o primeiro livro, né, da DAI de poesias, que ainda tem alguns exemplares, então esse tem a pronta entrega, né? Se você quiser, manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com pedindo o seu, que é R$60, dela manda autografado, bonitinho. E também, se você quer o Verde Amadurecido, que é o livro de contos, né, que é o segundo livro, aí você também manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente coloca você aqui na listinha de pedidos, e quando fechar ali um bom número de pedidos, a gente
fala pra gráfica imprimir mais, né? Manda pra editora. A editora. E fala com a editora pra imprimir mais, que aí a gente faz esses repasses aí dos pedidos. Porque a grande verdade é que eu tenho alguns pedidos de verde, eu quero ter o verde em mãos, mas eu não tenho recurso pra pedir pra editora. Ele vendeu todos. Eu preciso de recurso pra eu conseguir pedir pra editora produzir novos verdes. Isso aí. Então é isso aí. Isso aí. Faça o seu pedido. Faça o seu pedido. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.